Bom, meu nome é Vanessa, eu venho da Casa Espírita Edgar Armon, em Santo André, e hoje nós estamos aqui reunidos para falarmos a respeito do seguinte tema: as leis da reencarnação e do karma e a evolução do espírito. Esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. Nós teremos alguns objetivos para esse encontro. Os dois principais são entender a reencarnação e a lei de ação e reação como provas da justiça de Deus. Provas da justiça, da sabedoria e da bondade de Deus. Tá? Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é entender a reforma íntima como uma renovação. Quando nós falamos de reforma, nós já não pensamos em transformação? Em renovação para melhor. É uma renovação que vem através de trabalho. Ninguém aqui consegue se reformar se não se esforçar, se não se dedicar, se não trabalhar para isso. Então esses são os dois principais objetivos do nosso encontro: falar de reencarnação e de reforma íntima. Para isso, para que a gente possa atingir esses objetivos, nós vamos abordar alguns temas nessa aula de hoje. Começando por Deus, um tema bem fácil, né? Nós vamos entender o que é Deus, como Ele cria e como Ele nos criou, como nós fomos criados por Deus. Depois disso, nós falaremos o que é a reencarnação. Nesse momento, nós vamos entrar na essência da nossa aula de hoje. Nós vamos ver aqui não apenas o que é a reencarnação, não só a definição do que ela é, mas nós veremos aqui alguns indícios que provam que a reencarnação é uma verdade. Será que tem gente por aí pesquisando a reencarnação? E vamos aproveitar o tema aqui e conhecer um ou dois casos interessantes de reencarnação. Quem começa a estudar, a ler os livros sobre reencarnação, fica surpreso com as coisas que descobre. É um tema muito instigante realmente. Falaremos depois sobre déjà vu ou déjà vu. Alguém já ouviu essa palavra? Tem até banda de forró com o nome, né? Mas não é isso não. Nós falaremos sobre déjà vu. Falaremos também sobre a reencarnação na Bíblia. Será que Jesus falou de reencarnação? Será que está lá no Novo Testamento? É o que nós vamos ver, tá? E por fim, vamos falar alguma coisa aí sobre a evolução do espírito, que é também uma das propostas da noite de hoje. Tudo bem até aí? Então é só para mostrar quais são os caminhos que nos esperam nessa noite, ok? Quando nós pegamos o primeiro livro da codificação de Kardec, qual é o nome do livro? O Livro dos Espíritos, tá lá. Quando nós pegamos esse livro, que é um livro essencialmente de diálogo, de conversa, o meu já está aqui velhinho, mas é um livro de Kardec conversando com a espiritualidade, porque é um livro de perguntas e respostas. Então é um diálogo, é uma conversa entre um cientista e o plano espiritual. Quando nós pegamos esse livro e abrimos na primeira pergunta, são mais de 1000 perguntas. Quando nós abrimos na primeira, o que nós encontramos ali? Alguém sabe? O que é Deus? Então ele começa com uma pergunta fácil. Ele já começa perguntando para os espíritos o que é Deus. Olha só um minutinho. Olha como Kardec foi inteligente. Ele não perguntou aos espíritos quem é Deus. Porque se ele perguntasse quem é Deus, ele estaria insinuando que Deus é o quê? Uma pessoa. E como pessoa, estaria sujeito a paixões, a imperfeição, a desejos, não é? Então ele sabiamente pergunta não quem é Deus, mas o que ele é. E a resposta dos espíritos é o quê? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, o criador de tudo aquilo que existe. É essa a resposta, obrigada, que nós vamos ter. Bom, se Deus é o criador de todas as coisas, nós somos irmãos, ou não? Faz sentido agora a palavra irmãos. Nós saímos todos da mesma fonte. Somos filhos do mesmo Pai. Assim como os planetas foram criados por Deus, as galáxias e tudo o que existe no universo.
Para nós entendermos melhor a reencarnação, é interessante nós analisarmos um pouquinho de forma rápida, porque vocês terão na escola de aprendizes aulas específicas sobre isso. A criação de Deus. Como é que acontece? Qual é a criação de Deus? Como que ele faz isso? Tá? Os espíritos aproveitam todo esse capítulo que é só sobre Deus para dizer a Kardec algumas das qualidades do Criador. Então ele diz, Deus é infinitamente sábio. Alguém lembra mais algum? Deus é infinitamente bom. Deus é infinitamente misericordioso. Mais alguém? Alguém ali? Justo. Deus é infinitamente justo. Então ele quer dizer que Deus possui todas as qualidades em grau de perfeição. Nem um grãozinho a menos, porque senão ele deixa de ser Deus. Então ele é infinitamente bom, infinitamente sábio. E um dos atributos, uma das características de Deus é ser imaterial. Deus é formado por algum tipo de matéria? Não. Então a doutrina espírita vem nos ensinar que se Deus é imaterial, ele cria pelo pensamento. A força do pensamento. Só que Deus aqui, ele não faz as coisas sozinhos. Ele utiliza espíritos co-criadores. Alguém já ouviu esse termo? Espíritos co-criadores? São espíritos que já alcançaram a perfeição. Eu não estou dizendo que quando vocês ficarem perfeitos, vocês vão ganhar asa, não é isso. É só uma simbologia, né? Não estou dizendo que os espíritos perfeitos têm asas. Mas os espíritos co-criadores atingiram a perfeição possível para um ser, para uma criatura. E aí eles vão levar a eternidade no ócio, sem fazer nada? A partir do momento que atingem a perfeição, eles passam a ser ajudantes do Criador. Por isso chamamos de co-criadores. E como acontece essa criação? Deus emite a sua vontade. É como se ele desse uma ordem. Vamos tomar, por exemplo, a criação de um planeta. Deus dá a ordem de criar um planeta. E os espíritos vão começar a trabalhar para poder realizar a vontade de Deus. Então eles começam a manipular a matéria dispersa no universo, dando forma ao planeta que foi ordenado. Preparando este planeta para receber a vida, como um berço é preparado para receber um bebê. É lógico que esse processo não acontece em 6 dias, em 6 anos. São bilhões de anos para chegar nesse ponto aqui. Mas deu para entender de forma muito rápida a criação de Deus? Tá? Nós vamos aprofundar isso lá na escola de aprendizes, ok? Quando Deus nos criou, Ele nos deu a vida. Vocês acham que Ele já nos criou perfeitos? Nós não somos até hoje, né? Deus não nos criou perfeitos. Ele nos criou o quê? Todos iguais. Em primeiro lugar, todos iguais. Todos simples e todos ignorantes no sentido de não termos conhecimentos ainda.